Diário de leitura, número 26, capítulo 139 ao 150 do 9º livro de Outlander, Dicas Abelhas que Não Estou Mais Aqui, de Diana Gabaldon. Nesses capítulos aqui, gente, a gente tem quase que a finalização ali do plot central envolvendo a Claire e o Jamie, né? E o que acontece? 139 tem um sonho do Jamie ali, tudo mais, aí no 140 a gente já tá lá em setembro de 1780. E o tempo tá passando assim, ó, voando, gente, voando nesses últimos capítulos. Parece que a gente ficou tanto tempo assim, vendo dia após dia ali no início do livro, que de repente agora passa 4 meses do nada, passa 3 meses do nada. E aí parece que tem 2 diários que a gente descobriu que a Brianna tava grávida. E agora no capítulo 140, no dia 16 de setembro de 1780, o terceiro filho da Brianna nasce, que é um menino, que ele chama ele de David. E aí a Fanny presencia ali o parto e tudo mais, e fala que ela nunca vai se casar. E aí eu senti muita falta da Mandy e do Jamie nesse capítulo. Apareceu a Fanny, as meninas da Sylvie em relação ali a ver o parto e tudo mais, e a criança. Mas aí não mostrou os irmãos do David, os irmãos desse novo bebezinho. Qual que é a reação deles, sabe? E aí eu já tô ficando incomodada com a Fanny e as meninas da Sylvie, porque elas estão roubando a cena. E não, eu quero saber da Mandy, eu quero saber da Mandy, gente. E aí eles discutem lá sobre como é que vai ser o nome do David e tudo mais. E aí decidem um nome lá, e assim, esse nome do David vai pegando todas as novas crianças que foram nascendo, vai pegando os nomes dos avôs, dos tios e tudo mais, e... Mas eu tô achando isso sem criatividade demais, gente. Tá só pegando o nome do... copiando nome, aí por isso que fica aí esses nomes tudo parecido. Enfim, capítulo 141... Acontece que lá na clareira, lá na cordilheira, né? Ela é tomada por zumbidos. Que aí tem um zumbido lá e aí chega uma carta de guerra. Como assim uma carta de guerra? Chega uma carta lá que o Jamie conclui que ele vai ter que ir pra guerra. Que não vai ter jeito. E aí ele fica pensando muito sobre isso e chega ali pra conversar com as abelhas. E é onde a gente tem de fato, finalmente, no finalzinho do livro, o significado do título do livro. Então ele tá lá perto das abelhas, né, e tal, nos zumbidos, e tá refletindo sobre isso, e ele lembra de quando falaram pra ele que ele vai morrer 9 vezes antes dele descansar no túmulo dele. E eu tô aqui pensando quantas vezes que ele já morreu, eu preciso fazer essas contas, pensar assim, quantas vezes que ele chegou próximo, né, à morte dele. E ele fala que ele não conta, então a autora já deixa ali pra gente, bem do tipo assim, se você quiser saber essa quantidade, você mesmo que conte, você mesmo que volte nesses 9 livros de 1000 páginas cada, e conte quantas vezes que ele já quase morreu, porque eu não vou te falar isso. Foi isso que eu senti nessas linhas aqui. E aí ele fica pensando ali sobre isso e tudo mais, e aí eu tô aqui pensando, quem que falou isso pra ele? Esqueci, não sei. Se você souber, deixa aqui nos comentários, por favor, tá? E aí acontece que ele conversa com as abelhas ali, e o significado do título do livro é justamente que, como ele tá ali decidindo ir para a guerra, e tem toda aquela questão que nessa próxima batalha, que é justamente a batalha que estava escrito lá no livro do Frank, fala que um James Fraser morre, ele tá achando que ele vai morrer. E aí ele conversa com as abelhas no contexto de pedir às abelhas para cuidar da Claire, e ele fala exatamente o seguinte: se ela vier e disser a vocês que eu não estou mais aqui, vão alimentá-la e se preocupar com ela? Então, o título do livro, Diga às Abelhas que eu não estou mais aqui, é como se fosse o Jamie, no momento de morte dele virar pra alguém e fala, vai lá e avisa as abelhas que eu não tô aqui, porque então as abelhas vão cuidar da Claire enquanto eu não estou aqui. Por mais que eu fico brava com a Diana Gabaldon várias vezes, tem umas coisas que ela escreve que fica muito bacana, que fica muito tocante, que foi muito massa. Então, realmente a pegada desse título, todos os títulos dela, né, que ela põe nos livros de Outlander, é algo que é massa, que eu penso assim, como que essa mulher pensou num trem desse? Então ficou bonito, eu acho que isso aqui traz uma carga emocional muito grande disso, de assim, se prepara que o Jamie pode estar morrendo de verdade, minha gente. E aí tá, capítulo 142, cartas de guerra, chamado de batalha e tudo mais, tem mais cartas ali, e o Jamie faz o testamento dele e assume o William publicamente. Então acho que essa é a primeira vez que a gente vê o Jamie ali falando num contexto de que outras pessoas podem ver que o William é filho dele, porque ele começa a listar, né, as coisas que vai pra um neto, pro outro, que não sei o quê, pra um filho, pro outro, e aí ele lembra de botar o William no testamento dele. Se isso vai ser importante, não sei, importante como? Porque pode ser que isso seja um documento depois que, sei lá, o Frank, por exemplo, o Frank ou os capangas da Brianna, acha esse documento falando que o William, ele é filho do Jamie, e aí eles podem querer atacar o William por alguma forma.
Não sei. Não sei se eu tô mirabolando demais. Mas, enfim, fiquei pensando, né? Capítulo 143 avança pro confronto. E aí, eles saem de casa, né? Tá indo, então aparentemente tá ali Claire, Jaime, Roger, Ian, tá todo mundo indo lá lutar nessa batalha, nessa última batalha que vai ter nesse livro, né? Então eles avançam pro confronto e o Jaime conversa com a Claire sobre se ele morrer. A princípio ela fala assim, não, você tá doido? E depois ele, não, vou te fazer 3 pedidos aqui, me escuta. Ela, tá bom, vou te escutar. E uma dessas coisas que ele pede pra ela é que eles deveriam voltar pro futuro, caso ele morrer. Ou seja, ela, a Brianna, o Roger e as crianças deveriam voltar pro futuro se ele morrer. Só que ele acha que o David não consegue viajar. Isso porque a Mandy contou pro Jaime, né, pro vô dela, que ela sente o Jen e sente todo mundo. Só que o jeito que ela sente o David é igual ao jeito que ela sente o Jaime. Que é como se ele tivesse uma cor diferente na cabeça dela. Quando ela falou isso, eu achei que ela ia falar uma cor vermelha. Porque o Mestre Raymond falou que o Jaime tem essa aura vermelha, porque ele é ali descendente ali dos vikings e tudo mais, essa coisa mais de luta, de guerra, e que a Claire já é mais, que é filha dele, né, do descendente dele, que teria essa luz azul, e todos os filhos dele têm essa luz azul. Então quando ela falou isso, eu achei que ela ia falar isso dessa cor vermelha, mas ela falou que ele é da cor da água. E aí eu fiquei super confusa, né? Poxa, né? Tava ali com a ideia das cores lá que você já tinha falado pra gente nos outros livros, Mestre Raymond. E aí o Jaime tem a cor da água. Mas aí o ponto é que o David tem essa mesma cor de água que o Jaime. E por conta dele ter essa semelhança com o Jaime acha que o David não consegue viajar. Que ele não vai dar conta de passar pelas pedras. E aí que se por acaso eles forem voltar, é pra deixar o David com a Rachel e o Ian, que eles vão cuidar dele. E aí, assim, são planos, né, que vamos ver o que acontece disso. Se realmente eles vão chegar a voltar pro futuro, embora eles estão em uma posição de que o passado seria mais seguro, porque tem essa galera lá no futuro, então, sinceramente, eu não consigo nem imaginar a teoria aqui agora de como que isso vai se desenrolar. E a Claire, ela não sabia dessa conexão das crianças, de como que as crianças pensam, que sente uma a outra, a Mandy e o Jaime. E aí entra de novo a falta de comunicação dessa família. Como que a Claire não sabe disso? Como que a Brianna não contou? Sabe? Poxa, tanta coisa podia ser evitada quando esse povo conversa direito. Enfim. Aí o Jaime, ele tem certeza que ele vai morrer. Ele tá convicto disso. Em partes pelo que o Frank escreveu, né, lá no livro dele, que ele já tinha conversado disso com o Ian. E a Claire se pega pensando nisso, se seria algo que o Frank teria feito para ajudar ou para prejudicar o Jaime. Mas que ela chega à conclusão que seria para ajudar, porque não tem porquê o Frank querer prejudicar. Eu também acho que não, né? Acho que tá viajando na maionese, pensar que o Frank tá fazendo isso para prejudicar eles. Capítulo 145 é o dia da batalha. E o jeito que as coisas foram contadas ali, gente, foi muito bom, foi muito bom. Pontos positivos para a autora, para Diana Gabaldon. Porque o capítulo está organizado de forma que vai mostrando sempre o ponto de vista de cada um. Claire, Jaime, Roger ia e fica indo e voltando e parece que eu tava vendo tudo que tava acontecendo ali até esse momento de clímax, de o Jaime quase conseguir atirar lá no inimigo lá, que eu já esqueci o nome, quem que era. E ele tá ali com a mira e na hora que ele vai pra dar o tiro, uma cobra pica o Jaime. E aí ele é baleado. Eu não entendi se ele mesmo atirou nele ou se foi outra pessoa que atirou nele. E, poxa, justo uma cobra. O Jaime não gosta de cobra, não. Principalmente depois daquele evento que teve aí, que quase morreu por causa da cobra. Então, sabe? Eu fui pega totalmente de surpresa de ter uma cobra ali nesse evento. E falei, mas... Nossa, não sei se eu gostei, não. Assim, tá. Aí a gente vê que o Jaime tá em perigo. O capítulo 146 e o 147, gente, o Jaime, ele meio que morre, né? Meio que morre, mas eu não acreditei hora nenhuma que ele ia morrer. Primeiro, porque tem um próximo livro, e a autora não é o estilo que sai matando o personagem principal por aí. Não é um Game of Thrones da vida. Não é Grey's Anatomy. Então, assim... às vezes eu até queria que um dos personagens principais acabasse tendo um desfecho assim, pra gente ver como que ia ser a história, porque parece que aí você fica assim, acontece um trem desse... Eu não acreditei, eu falei assim, não vai morrer não tem como, tem mais um livro pra contar. Tem mais um livro, não tem como eu morrer agora. E aí acontece que o Jaime meio que morre, a Claire encontra uma pessoa ali que tá com a arma do Jaime, ela fica pé da vida com essa pessoa, cadê o dono da arma, né, que sei o que, e aí o soldado tá com essa arma do Jaime e fala, não, o dono morreu, né, e ela vai lá e acha ele pra tentar ajudar, e aí ela começa a perceber que ele tá sangrando e tudo mais, e tá ali tentando fazer alguma coisa, aí o Ian chega e fala pra ela que não adianta, que ele morreu. E não fica claro, mas assim, a Claire, ela tava tão decidida a salvar ele,
que ela salva ele. E assim, como assim não fica claro? Você fica naquela expectativa de que ela vai usar os poderes dela de luz azul e tudo mais, né? Que ela vai pelo menos tentar, que ela vai lembrar disso. E não fica claro como que isso acontece de fato. Ela só tá ali desejando que ele viva com todas as forças dela e tudo mais. E pegando nele, tentando ver aonde que tá sangrando, aonde que não tá. E o pessoal chega, o Roger chega, o Ian chega, e tentando tirar ela dali, e ela, não. E eles falam, não, ele morreu. E aí, na hora que eu li isso, eu falei assim, mas será mesmo? Será? Será que eu acredito? Será que eu deixo eu ir nesse rumo? Falei, não, eu vou me manter firme, não, ele morreu não tem como. Aí, no capítulo 148, a Claire acorda. E no que ela acorda, o Ian fala pra ela, né, eu não sei como você fez, tia, mas ele tá vivo. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Claro que ele não ia morrer. Aí no 149, a Claire ela acaba fazendo uma cirurgia no Jamie com o éter. Ele fica brabo, teimoso, que não queria usar o éter porque precisa ajeitar ali a perna dele e tudo mais. A gente vê a Jenny falando que ela beijou o Sachin e que assim, o que vai ser da vida deles, né? Se ela vai junto com ele, se ele tem que ir embora. Como é que vai ser? Eu não sei se eu não entendi, mas eu achei que não ficou claro se eles iam embora dali naquele momento ou não. 150, 11 de fevereiro de 1781. Gente, se você tá vendo o pulo no tempo que deu, no início desse diário, a gente tava em quando? Setembro de 80. Setembro de 80, quando o David nasce. A batalha, se eu não me engano, é alguma data de outubro ou novembro. E aí, de repente, a gente tá em fevereiro, ou seja, passa o inverno todinho. Passa esse inverno e o James se recupera, né? Aparentemente, ele ia a trancos e barrancos, mas tá se recuperando. E a próxima batalha, a Claire fica pensando sobre isso, que em relação à revolução e tudo mais, seria em outubro, que é justamente o clímax que a gente tem das coisas terminarem ali de batalhas nesse contexto. Eu acho, na verdade, vai até 83, mas o clímax mesmo disso, da revolução, da independência, é 81. E aí, a Claire, ela se olha no espelho. Ela fala que não tem costume de pentear o cabelo enquanto tá olhando no espelho, mas que nesse dia ela se olhou no espelho. E aí ela percebe que os cabelos delas tá bem mais branco. E é onde ela pensa sobre os poderes dela. É onde ela começa a pensar se o fato dela ter salvado o Jamie foi por conta dos poderes dela ou não. Mas eu achei que demorou demais pra ela pensar nisso, gente. O trem foi lá em outubro, novembro de 80 e só em fevereiro que ela vai pensar nisso? Não, gente. Não é possível. Não é possível. Ela conseguiu ressuscitar a nenezinha, que ela fez o parto com esse poder da luz azul. E aí acontece isso com o Jamie, e ela salva ele, e ela não pensa sobre isso? Demora esse tanto de tempo pra ela parar pra analisar? O cabelo dela tá branco, os poderes dela. Ah, eu achei furado, hein? Tipo assim, o Roger tinha que ter falado alguma coisa pra ela. Sabe, eles conversam tanto sobre isso no início do livro, que aí, ó, falta de comunicação. Falta de comunicação nessa família. Ai. Aí temos uma finalização daquela treta do Ulysses. Porque aí aquele cabo que a Claire cuidou dele, né? Acho que é Jackson. Ele manda pra ela um presente, uma cartinha ali pra ela. E ele manda uma pedra pra ela. Aí eu não entendi se essa é uma pedra preciosa ou se é só um amuleto, tipo, que ele deixou ali com ela. E aí eu fiquei pensando se é aquele amuleto que ele deixou com ela no momento que ela tava cuidando dele, se ela devolveu e aí ele mandou de volta, ou se é um novo. Você entendeu isso? Eu achei que ficou meio perdido. Mas se você tiver entendido e eu tiver boiado aqui na história, deixa aqui nos comentários. E além de mandar essa pedrinha, ele manda a escritura original assinada pelo Tryon, lá da Cordilheira, e a carta que o outro cara falava que tinha que entregar às terras Ulysses. Então, assim, o cabo, ele deve ter ficado grato e gostou ali da Claire e tudo mais, de ter cuidado dele, ter libertado ele, e ele deu um jeito de pegar esses papéis do Ulysses e entregar pra ele. Então, nesse momento, eles estão livres dessa ameaça do Ulysses. E eu fiquei surpresa deles conseguirem fechar essa história, esse pedacinho, esse gancho, dentro do mesmo livro, porque é raro a Diana fazer isso com nós, né? É raro ela começar uma história e terminar ela no mesmo livro. Mas que bom, uma coisa a menos pra ficar pro livro 10. Então, assim, aparentemente o Ulysses, esse surto que teve aí dessa história do Ulysses, tá finalizada. E aí a gente entra pros próximos últimos capítulos, que vamos falar aí no próximo diário 27. Obrigada pela companhia, boa leitura. Respira fundo pra esses últimos capítulos. Me conta aqui se você acreditou que o Jamie morreu, se você ficou assim, cabreiro igual eu. E é isso. Boa leitura. Até o próximo diário.